Pessoal, sejam bem-vindos ao seu clã, o Clã Laranja. Sim, sou eu, Hildebrando Ribeiro, para mais um podcast do Clã Laranja. Hoje falarei sobre o livro da Geneviève Daucourt, A Vida na Idade Média. Se você é um apaixonado pela época da Idade Média, assim como eu, seja em razão dos livros, filmes, animações e séries, ou simplesmente quer saber como viviam as pessoas na Idade Média, este é o livro que você terá que ler. O termo Idade Média é o período de 10 séculos que compreende o fim do Império Romano no século V, com as invasões bárbaras que foram os povos germânicos e eslavos fragmentando o Império, até o nascimento da Europa, quando a maior parte das nações modernas já haviam estabelecido o território, nome e língua. A Vida na Idade Média, publicada pela editora Martins Fontes em 1994, é da autora Geneviève Daucourt, uma arquivista francesa que faleceu no ano 2000, com incríveis 95 anos de idade. Hoje, para ter acesso a este livro de exatas 34 páginas, um livro pequeno, você só vai encontrar usado. Adianto, vale muito a pena. O livro é dividido em 3 capítulos. Primeiro capítulo, a vida material, que traz a condição da vida medieval, a habitação, mobiliário, vestuário e alimentação das pessoas daquela época. O ritmo do tempo, que é o segundo capítulo, que relata sobre o dia e ano das pessoas. Terceiro capítulo, o ritmo da vida, que fala como era o nascimento, educação, casamento, doença e morte. Geneviève diz que na Idade Média, as condições naturais é que controlavam a rotina das pessoas e enfatiza que a vida era bem precária. Com a iluminação artificial ruim, o sol era quem ditava a jornada de trabalho. Os homens do campo acordavam antes do raiar do dia para poder começar as atividades às 6 horas da manhã. Como estamos falando do continente europeu, trabalhava-se mais no verão e repousava-se mais no inverno, devido ser bem mais difícil nesta época. Mesmo que colocassem fogo na lareira, as chaminés lançavam quase todo o calor para fora da casa. Não havia meios satisfatórios contra o frio. Assim era preciso usar roupas quentes. As casas eram bem simples, como uma sala mais ou menos grande. Nesta sala é onde trabalha, recebe visitas, cozinha, come e dorme. Esta era a realidade tanto para camponeses quanto para burgueses. Os móveis eram bem simples quanto a casa, entalhados a machadadas em tábuas grossas. A cama era grande, para 2 a 6 pessoas. A cama era uma grande caixa que eles enchiam com feno para fazer um colchão e utilizavam sacos cheios de palha como travesseiros. Mas o cobiçado mesmo era fazer os acolchoados de penas, pois ficavam muito macios. Havia um baú ou arca colocado no chão de terra batida, que servia ao mesmo tempo de armário e assento. Também tinha uma mesa, muitas vezes montada sobre cavaletes, que permitia retirá-las após o uso. Daí surgiu a expressão tirar a mesa, pois literalmente eles tiravam a mesa da sala. Ao lado da casa, construíam um celeiro para guardar grãos, feno, carroça, estábulo e pocilga. Do mesmo modo, ao lado da casa era onde cavavam para fazer a adega de vinho. No caso do transporte, a água era o principal meio de comunicação. Pelo mar ou rio, eram transportados grãos, vinho, areia, pedra e etc. E é por esta razão que as primeiras grandes cidades comerciais foram em locais com portos fluviais e marítimos. O comércio era voltado para a satisfação local e não para a venda e o lucro. Praticava-se a policultura, que é o cultivo de várias plantas no mesmo terreno. Cada casa, chácara, pequena região, inclinava-se para ser autossuficiente. Tudo era produzido em casa, a partir do que foi plantado. Existiam os alimentos essenciais, que eram destinados para todas as classes sociais, como trigo, centeio e cevada para fazer o pão. Carne era de boi, vitelo, carneiro e porco. Um detalhe, toda casa tinha uma salgadeira, e todo início de inverno matava-se um porco para usar seu toucinho para conservar as carnes salgadas ou defumadas. Também tinha um vinho, uma cerveja e aguardente,
Como animais domésticos, eles criavam galinhas, gansos, coelhos e cisnes. E ainda tinha as caças, né, que eram o javali, cervos e as caças miúdas. O acesso às notícias era o oposto ao que vivemos hoje na era da informação. O conhecimento do mundo limitava-se ao mercado e à peregrinação próxima. E quando sabiam notícias do exterior, era por meio de viajantes habituais e ocasionais. O cavaleiro era uma figura de valor na época medieval. Montar em um cavalo de guerra era motivo de orgulho. Lutava-se a pé também. Eles tinham um treinamento duro e constante. Um fato curioso da batalha era que não necessariamente matavam uns aos outros. Muitos cavaleiros queriam render o outro, fazê-lo prisioneiro e vendê-lo de volta para a família com lucro extraordinário. Entretanto, isto funcionava com pessoas da mesma classe social. Se o ganhador percebesse que o oponente não era da mesma classe, matava-o. Em relação às cidades, até o século XIII, raras ultrapassavam 20 mil habitantes. As ruas eram sujas e este lixo só diminuía por causa dos cães, porcos e aves deixados em liberdade que vasculhavam o entulho atrás de algo para comer. O mau cheiro das ruas ficava ainda pior, pois as pessoas esvaziavam os urinóis nas janelas. E por falar em urina, não posso deixar de citar o papel dela na fabricação de tintas medievais. Lãs e tecidos eram tingidos com corantes vegetais e a amônia da urina velha, de mais de um mês de um homem, que fixava o corante. Em Londres, por exemplo, haviam baldes nas esquinas onde os homens urinavam e depois as tinturarias levavam para tingir os tecidos. Ainda falando do mau cheiro das ruas, as pessoas tinham a crença de que as doenças eram carregadas por gases venenosos, o mau cheiro mesmo, e quando respiravam pegavam as doenças. Para evitar as enfermidades, quando iam para as ruas, elas carregavam colares com contas feitas de ervas. Quando sentiam mau cheiro, esfregavam as mãos nas contas e cheiravam. E como eu estou falando da Idade Média, tem um livro que em breve eu farei um podcast sobre ele, que é O Rei do Inverno, da trilogia As Crônicas de Arthur, do autor britânico Bernard Cornwell. O livro narra a lenda do rei Arthur de uma maneira que seria possível. Não há poderes sobrenaturais ou forças do além, mas a realidade nua e crua que lemos em livros de histórias. E este detalhe da aproximação do que pode ter ocorrido naquela época na Inglaterra é o que deixa o livro maravilhoso. Não tenho certeza, mas acho que Cornwell bebeu na fonte de Genevieve. Enfim, falar da Idade Média é motivo de inspiração até os dias atuais. Acho que essa época preenche a imaginação da população mundial como nenhuma outra. Basta darmos uma olhada nas últimas décadas para vermos a quantidade de livros best-sellers e ou filmes arrasam quarteirões que encantaram o planeta, tendo a Idade Média como época dos acontecimentos. Só a nível de curiosidade vou citar alguns. O Senhor dos Anéis. Embora ocorra em tempo e espaço imaginário, é notável como Tolkien se inspirou na temática medieval, como a utilização das lendas, armas, fortalezas, organização social e outros elementos. Coração Valente, que é baseado na vida de um herói medieval escocês. No final do século XIII, ele lutou para fazer a Escócia independente. Game of Thrones, em que George R.R. Martin se inspirou na mesma fonte, a Idade Média. Entre os livros estudados para deixar seu gut mais plausível, ele leu sobre a Guerra dos 100 Anos entre os reinos da Inglaterra e França, que ocorreu entre os séculos XIV e XV, e a Guerra das Rosas, que foi a luta pelo trono da Inglaterra em consequência da Guerra dos 100 Anos. Outro livro e filme, O Nome da Rosa, que o escritor Umberto Eco desenvolve um romance sobre investigações de crimes misteriosos em pleno mosteiro italiano medieval. Isto sem falar na série Vikings ou nas animações como Valente, Como Treinar Seu Dragão e Shrek. Mas vou ficando por aqui. Enfim, não vejo a Idade Média como a Idade das Trevas, mas sim de uma maneira nostálgica. A Idade Média é o oposto da vida tecnológica e agitada em que vivemos, porém penso que ela é uma época única e extraordinária para inspirar a nossa imaginação. Bem, pessoal, vou ficando por aqui.
Corra para os sebos físicos online e compre o seu exemplar, A Vida na Idade Média, da Geneviève Delcourt. Vocês irão adorar. Aproveite para acessar meu site, odebrandoribeiro.com, e se inscreva para receber os próximos podcasts, postagens no blog e vídeos do Quase Stop Motion que posto no YouTube. Um grande abraço e até o próximo podcast.